Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui, bom estarmos louvando a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Me alegro com a presença dos amados e que bom que nós estamos desejosos de glorificar a Deus a cada dia. Eu desejo que essa seja a tônica da sua vida. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12 até o 26. Marcos, capítulo 11, de 12 a 26. Marcos 11, de 12 a 26, diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amados, eu quero que você imagine essa situação que está ocorrendo aqui no texto. Que a gente vai lendo, mas a linguagem da Bíblia às vezes não dá para a gente a ideia correta do que o texto está querendo transmitir para a gente. Então, nós temos falado que nessa altura do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, Jesus está em Jerusalém. Jesus já está vivendo os seus dias finais. Está se aproximando o dia da crucificação. Este é o período da Páscoa. Logo pouco antes, nós vimos que Jesus entrou em Jerusalém, ovacionado, glorificado por uma grande multidão, e agora o nosso Senhor está no templo. E ele chega ali naquele templo e ele encontra um grande movimento. Ele encontra o povo
reunido em nome de Deus, muita gente, muito movimento. Pensa numa igreja movimentada. Aquele templo, porque a gente pensa assim em templo, eu tenho absoluta certeza que você nunca viu um templo desse tamanho. Pensa num templo grande. Pensa no maior templo onde você já pisou. Ele é pequeno, perto desse templo aqui do qual nós estamos falando. Era uma área enorme. E muita gente, judeus de todos os lugares, vinham para Jerusalém na época da Páscoa. E Jesus, então, ele olha para aquela situação e ele a vê de uma forma desagradável. Às vezes, a gente olha para a igreja e a gente se agrada com o que vê, porque a gente vê o exterior. Talvez qualquer outra pessoa, talvez mesmo os discípulos, certamente não estavam entendendo esse comportamento de Jesus. Porque Jesus pensa uma igreja ativa, uma igreja animada, o povo andando, o povo orando, o povo fazendo sacrifícios, o povo entregando ofertas. O povo viajando, gente vindo de muitos lugares. Mas quando Jesus olha para o coração desse povo, ele não se agrada. Amado, eu não posso olhar o coração de ninguém que está aqui. Jesus pode olhar o coração de todos. Eu não posso saber o que você está pensando quando vem aqui. Mas Jesus pode saber. E Ele procura, entre as pessoas que falam em seu nome, Ele procura pessoas que estejam com o coração correto. Então nós vamos olhar para esse texto tem 3 pequenas partes que formam um conjunto. Nós temos uma primeira parte que mostra a figueira, como Jesus olha para a figueira. Depois nós vamos ver Jesus no templo, como Jesus olha para o que estava acontecendo no templo. E depois nós vamos voltar à cena da figueira, onde Jesus arremata o seu ensino. Certamente parece estranho para você, como parece para mim, essa fúria de Jesus com a figueira. Ora, Jesus se preocupa em amaldiçoar uma planta. Não te parece estranho isso? A mim me parece. À primeira vista, eu olhei para esse texto e disse: gente, é o que isso? Por que Jesus olhou para essa planta dessa forma? Porque a gente meio que não espera isso de Jesus. Que Jesus vai agir dessa maneira. Jesus amaldiçoar. Depois a gente olha para Jesus no templo e parece outra pessoa. Absolutamente transtornado. As pessoas estavam vendendo coisas ali. Então é mesmo um texto
que merece a nossa atenção. E eu quero dizer para você, eu espero em nome de Jesus, que ao final desse texto, tudo isso faça muito sentido para você. Porque eu comecei a estudar esse texto e fui gostando dele, e ele me abençoou, e eu espero que ele abençoe você tanto ou mais do que abençoa a minha vida. Então vamos ao texto. Pode manter a sua Bíblia aberta aí, por favor. Vamos ao texto aqui a partir do verso de número 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ora, pastor, Jesus não está em Jerusalém, como é que ele está em Betânia? É porque é o seguinte, Betânia é uma espécie de cidade satélite de Jerusalém. É como uma cidade dormitório. Não tem cidade grande que tem outras cidades próximas, que as pessoas moram nas cidades próximas e trabalham na cidade maior? Aqui mesmo na região dos lagos nós temos uma cidade maior, Cabo Frio, e nós temos outras cidades próximas, onde muita gente mora nessas cidades próximas e vai trabalhar em Cabo Frio. São Pedro da Aldeia, por exemplo, é uma cidade assim, embora já tenha, graças a Deus, muita oportunidade de trabalho aqui em São Pedro, já tem muita gente trabalhando por aqui. E ainda tem um detalhe aqui, é o seguinte, que Betânia é bem pertinho de Jerusalém. De Betânia até Jerusalém dá 3 quilômetros só. Então pensa, daqui no centro de São Pedro dá mais do que isso. Então, Jesus ia para Betânia dormir e de manhã ele vinha para Jerusalém e passava o dia em Jerusalém. Era essa a estadia de Jesus. Jesus tinha amigos em Betânia, gente muito próxima dele que morava em Betânia, então ele pousava lá. Vendo de longe uma figueira com folhas, então Jesus, quando vai de Betânia de manhã para Jerusalém, ele passa em um lugar e olha de longe uma figueira com folhas. Essa figueira, então, ela estava bonita. A gente, quando olha uma árvore, eu, por exemplo, gosto muito de folha. Eu, particularmente, gosto mais, acho mais bonito folha do que flor. É coisa de menino também, né? Mas eu tenho isso. Eu vejo, às vezes, certas folhas que me encantam. Por exemplo, tem uma que eu não me lembro o nome, que ela é roxinha e tem um bordado em volta, verdinho. Como é o nome daquela folha que eu gosto? Não lembro. E ela diz que eu não presto atenção nas coisas dela. Então, eu gosto muito de folha. Folha é uma coisa bonita. Então Jesus olha para aquela árvore que tinha muitas folhas, acha essa árvore bonita, acha essa árvore uma árvore viva. É isso que quer dizer, é isso que Marcos está transmitindo para a gente quando ele diz assim, vendo de longe uma figueira com folhas. Então ele olha para aquelas folhas e tem a impressão, a ideia de que esta figueira está viva, de que esta figueira é uma figueira saudável. E então, quando ele olha para aquela figueira com folhas, ele se aproxima, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Tinha alguma coisa na figueira? Tinha folha. Tinha folha. Só que o texto diz, aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha, você há de pensar que se não era tempo de figos, o que ele esperava achar na figueira? É isso que causa estranheza. Quando a gente lê essa informação que Marcos passa para a gente não entende a reação de Jesus. Jesus chega numa árvore que produz figos,
numa época que não é época de figos, e porque ele não acha nada na árvore, porque ele não acha fruto nessa árvore, essa árvore não merece continuar vivendo? Pois bem, então eu vou adicionar algumas informações sobre esse tipo de figueira. Não era mesmo tempo de figos. Só que a figueira, ela não dá o figo que você colhe. Porque Jesus está na época da Páscoa. A época da Páscoa é março, abril. Confere? Mais ou menos aí março, abril. Meio do primeiro semestre do ano. A época de figos é no meio do segundo semestre. A época de colher figos é setembro, outubro, ali naquela região onde Jesus estava. Então, quando Jesus chega perto da figueira, é claro que ele sabia que ele não colheria frutos maduros. Ele não colheria figos maduros, porque não estava na época. Mas a figueira, ela produz, antes de produzir o figo que vai madurar no segundo semestre, ela produz um outro figo menorzinho, menos saboroso, mas que seria suficiente para saciar a fome de Jesus que estava passando por ali. Percebe? Ainda não era o tempo perfeito para colher figos, mas já deveria ser possível colher algum fruto. Isso me lembra do apóstolo Paulo falando a Timóteo: insta a tempo e fora de tempo. Já parou para pensar por que ele diz? Pregue em tempo e fora de tempo. Amado do Senhor, nós não devemos esperar tempo certo para produzir frutos para Jesus. A essa altura, certamente você está pensando: o que é produzir frutos para Jesus? Eu quero que você pense sobre isso. O que é produzir frutos para Jesus? Talvez você pense que produzir frutos para Jesus é ganhar almas para Jesus. Não é assim que você pensa? A maioria pensa assim. Só que fruto é muito mais do que isso. Esse é um tipo de fruto. Mas o fruto que realmente Jesus espera colher da sua vida é o seu relacionamento com Ele. É o seu amor a Ele. É a sua presença com Ele. Eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus não criou você. Quando o Leandro agora há pouco falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança, o homem não foi criado para ganhar almas para Jesus. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança, não existia ainda ganhar almas para Jesus. O porquê Deus criou o homem igual à sua imagem e semelhança? Para ter relacionamento com Ele, para ter vida com Ele, para receber e dar amor. Logo, esse é o fruto que Jesus espera. E esse fruto deve estar disponível para Jesus em tempo e fora de tempo. Tem gente que espera o tempo certo para glorificar a Deus. Tem gente que espera a vida estar maravilhosa para glorificar a Deus. Tem gente que está desempregado e espera estar empregado para glorificar a Deus.
Tem gente que está com problema no casamento e espera estar com um casamento perfeito para glorificar a Deus. Tem gente que está doente e espera ficar curado para glorificar a Deus. Pois eu quero dizer para você, meu amado, quando você que está doente estiver curado, será o tempo oportuno de glorificar a Deus? Sim. Mas você já deve glorificar a Deus mesmo agora. Quando o seu casamento estiver perfeito, será tempo oportuno de glorificar a Deus? Sim. Mas você já pode dar frutos de glorificação a Deus agora. Quando a sua vida financeira, quando o seu trabalho, você estiver empregado, será tempo oportuno de glorificar a Deus? Sim. Mas você já pode começar a glorificar a Deus agora. Não espere tempo certo para glorificar a Deus. Sempre é tempo para glorificar a Deus. Vamos continuar com o texto. Então, verso 14. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E essa é uma outra coisa estranha. Então assim, aquela árvore não estava com fruto. Eu até pensei assim, às vezes eu gosto de falar de texto com os meus filhos. Eles têm umas sacadas assim bem legais. E eu estava comentando sobre esse texto lá em casa hoje, e aí um deles falou assim: certamente algum menino passou ali antes e comeu tudo que tinha nessa árvore. E a árvore estava até lá. O texto não diz que não foi isso. E isso serve muito para a gente, porque Jesus diz assim: se eu não posso comer o fruto dessa árvore, ninguém mais vai comer. Amado do Senhor, eu quero dizer para você, se a sua vida não serve para produzir fruto para Jesus, ela não serve para produzir fruto para ninguém. Se a sua vida não estiver produzindo fruto para Jesus, me perdoe, mas com toda sinceridade, a sua vida não está valendo nada. Você pode estar produzindo fruto para o seu marido, você pode estar produzindo fruto para a sua esposa, você pode estar produzindo fruto para o seu filho, você pode estar produzindo fruto para a sua mãe, para o seu pai, você pode estar produzindo fruto para o seu chefe do trabalho, você pode estar produzindo fruto para quem quer que seja. Para você mesmo, você pode estar produzindo fruto, mas se você não estiver produzindo fruto para Jesus, não tem vida nisso, não está cumprindo o propósito primário para a sua existência, que é glorificar a Deus. Percebe por que ele fez isso? A árvore foi um instrumento para ele nos dar esse ensinamento. A minha vida só tem sentido se ela estiver servindo para glorificar a Deus. Se eu estiver desempregado, eu devo glorificar a Deus. Se eu estiver com problema no casamento, eu devo glorificar a Deus. Se eu estiver com problemas de saúde, eu devo glorificar a Deus. Se o mundo está vivendo uma pandemia, eu devo glorificar a Deus. Porque se eu não glorificar a Deus, não adianta eu glorificar a ninguém, porque isso não vai me ajudar. Vamos seguir. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui nós estamos
na segunda cena, né? Digamos assim, no segundo ato. Agora Jesus entra no templo e ele encontra ali os comerciantes vendendo ovelhas, bois, pombos, porque tudo isso era utilizado nas ofertas do templo. Mas preste atenção, amado, no seguinte, olha só, olha para cá. Isso tudo era necessário. O que parece estranho à primeira vista é que todos esses elementos são elementos importantes na atividade de culto que eles prestavam naquele tempo. Essas pessoas vieram de longe. Essas pessoas andaram a pé por centenas e centenas de quilômetros. Essas pessoas não vinham de suas cidades trazendo consigo bois, ovelhas, pombos. Eles traziam dinheiro. E eles compravam essas coisas necessárias ao culto, eles compravam lá em Jerusalém. Por isso, era um lugar muito perigoso. Nós já falamos nisso semanas atrás. Então, eles vêm a Jerusalém trazendo dinheiro do seu lugar para comprar bois, ovelhas e pombos para sacrificarem ali no templo. Essa era a forma, a expressão de culto normal daquele tempo. Nenhum problema em se comprar ali esses itens. Também era necessário os cambistas. Cambista é o quê? Que faz câmbio de moeda. Então eles traziam o dinheiro do seu lugar, que não era o dinheiro de Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles precisam cambiar a moeda. Eles precisam dar o dinheiro deles e pegar o dinheiro de Jerusalém para comprar ovelha, o que ele precisava para o sacrifício. Amados, era uma coisa enorme a quantidade de animais sacrificados na época da Páscoa. E esses animais precisavam ser vendidos. Então qual é o problema? Por que Jesus reclama que as pessoas estavam ali vendendo? Tem um detalhe aqui que nós precisamos achar, encontrar aqui no texto. Perceba no verso 15: foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. O problema não era vender e comprar. O problema não era vender e comprar ovelha. Não era vender e comprar boi. Não era vender e comprar pombo ou qualquer outra coisa que se precisasse. O problema era vender e comprar isso onde? No templo. Você já olhou o desenho do templo? Pesquisa mais tarde. Templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus, planta. Pesquisa a planta do templo. Você vai achar assim uma coisa muito interessante, porque a construção, o prédio, ele não era muito grande, não. O prédio coberto não era muito grande, mas havia em volta desse prédio vários átrios. Eles chamavam de átrios, são vários pátios. Então, tinha um primeiro pátio, onde ficavam os sacerdotes, onde tinha um altar, onde eles faziam os sacrifícios. Havia um outro pátio, que era o pátio dos judeus, dos homens. Havia o pátio das mulheres, que era um lugar assim, lateral. E havia o último, o mais externo do templo, era o átrio dos gentios. Era um local no templo reservado para aquela pessoa que não era de origem judaica
ir para lá e poder participar da adoração que se fazia naquele lugar. Olha que coisa incrível, porque Deus, quando dá a planta do templo, Ele já mostra para o povo que Ele queria o mundo, Ele queria as pessoas de todos os lugares adorando. Ele não mostra que Ele queria só judeus adorando, Ele queria os gentios adorando. E onde você pensa que eles estavam vendendo e comprando essas coisas? Lógico, logo no átrio exterior. No primeiro, quando você chegava, aí veja a cena. O lugar que era para estar separado, era o lugar que era para estar apropriado para o não judeu poder adorar, estava ocupado com aquilo que eles queriam vender. Quem estava vendendo? Não eram os líderes religiosos que estavam vendendo. Eram comerciantes que estavam vendendo. Mas você acha que eles estavam ali vendendo sem autorização? Óbvio que não. Então, quando nós olhamos para essa situação, a gente percebe que os comerciantes e os líderes religiosos que haviam permitido a presença deles ali, haviam corrompido a finalidade daquele lugar. A finalidade daquele lugar era cultuar. A finalidade daquele lugar era as pessoas estarem ali glorificando a Deus. E ao invés de as pessoas estarem ali ocupando aquele lugar, glorificando a Deus, se aproximando de Deus, mostrando sua devoção a Deus, aquele lugar estava sendo um lugar de lucro. Aquele lugar estava sendo lugar de ganhar dinheiro. Infelizmente, ainda hoje, tem muita gente ocupando o lugar de adoração com lucro, com ganhar dinheiro. Infelizmente. 2000 anos depois, muita gente ainda não aprendeu. Corromperam a finalidade daquele lugar. Vamos seguir no texto. Então Jesus derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Mas Jesus, ele não apenas bateu, ele bateu e ensinou. Não adianta castigar uma pessoa e não explicar por que ela está sendo castigada. Muita gente sofre o castigo de Deus. Muita gente. Mas não para ouvir por que está sendo castigado. E aí não aprende nada. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Eu estou olhando o verso 17. Também os ensinava, dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Aqui Jesus faz citação de dois textos, Isaías e Jeremias. E ele esclarece para nós qual era o problema ali. A casa era para ser casa de oração. Essa era a finalidade. Casa de oração para quem?
para todas as nações. Você consegue fazer a ligação de quando Jesus fala casa de oração para todas as nações, com o que estava acontecendo ali, justo no átrio dos gentios? Jesus está mostrando nitidamente que o que o aborrecia naquele momento, o que contrariava o Senhor Jesus naquele momento, era que os gentios, os povos vindos de todas as nações, estavam sendo impedidos de orar, estavam sendo impedidos de glorificarem a Deus, porque os gentios não poderiam entrar no átrio dos judeus. Ele não podia, era proibido entrar. Se ele não podia entrar no átrio dos judeus, e o átrio dele estava ocupado com aquele movimento todo, como é que ele podia orar? Ele não orava. A glória de Deus estava sendo usurpada por homens. Liga isso na figueira. O fruto que o templo deveria dar para Deus, ele estava dando para homens. A conversa do meu filho. O fruto que a figueira deveria dar para Jesus, talvez ela tivesse dado para outras pessoas que passaram ali antes dele. O seu fruto deve ser dado para Jesus. Você pode dar fruto para o seu marido e para Jesus, se uma coisa não atrapalhar a outra. Você pode dar fruto para sua esposa e para Jesus, se uma coisa não atrapalhar a outra. Você pode dar fruto para o seu namorado e para Jesus, se uma coisa não atrapalhar a outra. Captou? Se o fruto que o seu namorado pede atrapalha você entregar o fruto de fidelidade a Jesus, ele que fique sem fruto. Continuar. Deu uma travadinha aqui. Vamos seguir aqui. Segue o texto. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Olha isso. Agora você perceba que são os líderes religiosos, os principais sacerdotes e os escribas. São os líderes religiosos. Ali você tem aquele que realizava o sacrifício e aquele que era responsável pela ministração da palavra. Esses dois, os líderes religiosos, queriam tirar a vida de Jesus. Ora, irmãos, se o objetivo da religião deles deveria ser glorificar a Jesus, glorificar a Deus, eles queriam fazer exatamente o contrário disso. Tem igreja que está vivendo para glorificar pessoas. Tem igreja que está vivendo para dar lucro a pessoas. Tem igreja que está... Isso parece até um pouco a mensagem de hoje de manhã. Tem igreja
que não passa de organização humana, que não consegue conectar as pessoas a Deus, e mata Deus nas pessoas, porque se eles queriam tirar a vida de Jesus, é porque Deus já havia morrido na vida deles há muito tempo. E talvez você seja aquele namorado que eu falei agora há pouco, que quer matar Deus no coração da sua namorada para poder levar algum fruto com isso. E talvez você seja o marido que quer matar Jesus no coração da sua esposa para receber algum fruto com isso. E talvez você seja o pai que quer matar Jesus no coração do seu filho para conseguir algum fruto com isso. Pode seguir, por favor. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Voltando para onde? À tarde, eles saíram de Jerusalém, voltaram para onde? Para onde, irmão? Qual era o nome do lugar? Fica pertinho lá? Betânia. Saíram da cidade, estão de volta, vai lá. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Pode seguir. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro, nós sabemos que Marcos escreveu aquilo que Pedro viu, porque Marcos era mais novo, não era contemporâneo de Jesus, mas Pedro, que viveu com Jesus, foi digamos assim, o autor intelectual do livro. Então ele se lembrou e disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Vai seguindo. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Vai seguindo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então o que Jesus está dizendo para você, para mim, para os seus discípulos naquela época, é o seguinte: não se preocupe com coisas materiais. Essa figueira que secou não vai fazer falta. Porque às vezes a gente vê muita figueira secar na nossa vida quando a gente escolhe Jesus. Há muita namorada que perde o namorado porque escolhe Jesus. Há muito namorado que perde namorada porque escolhe Jesus. Há muito trabalhador que perde o emprego porque escolhe Jesus. Mas o que Jesus está dizendo a você que precisa abrir mão de alguma figueira na sua vida, para você que sabe que essa figueira precisa secar na sua vida, amados, o Evangelho é cheio de histórias de gente que abriu mão do seu emprego porque percebia que esse emprego o estava afastando de Jesus.
Talvez a melhor coisa que possa acontecer na sua vida é essa figueira secar de uma vez por todas. E não se preocupe com essa falta de figo. Não se preocupe com essa falta de fruto. Por isso que ele diz, tenha fé. Essa figueira aí não vai fazer falta não. Quando ele diz assim, ó, presta atenção, disser a este monte, que monte ele estava se referindo? Jerusalém ficava onde? Qual o nome do monte onde Jerusalém ficava? Monte Sião. Olha só, já parou para pensar nisso? Quando a gente ouve esse texto assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será com ele. A gente pensa o quê? Um monte qualquer da vida aí. Não, ele está falando de um monte qualquer da vida aí, não. Ele está falando do Monte Sião, onde estava o grande templo de Jerusalém. Quando Jesus diz assim, ó, se você disser esse monte aí, ó, com templo e tudo, esse monte com templo, com sacerdote, com principais sacerdotes, com escriba, com ovelha, com boi, com tudo, com essa gente toda que está em romaria aí. Se você disser esse monte, sai daí, lança-te no mar, ele vai parar no mar e isso não vai fazer falta. O que Jesus estava dizendo para ele era o seguinte: se você tiver que abrir mão da sua religião, da sua religiosidade, para abraçar a fé genuína em Jesus, tenha fé e faça isso. Porque tem muita gente que fica preso a uma religiosidade morta. Quantas vezes você e eu já ouvimos pessoas dizerem, não, eu não vou deixar a religião dos meus pais. Foi por isso que Josué perguntou, escolha quem vocês querem servir. Se os deuses que os seus pais serviram, se os deuses dessa terra. Quanta gente tem que abrir mão de uma religiosidade morta. Quanta gente tem que abrir mão de um lugar onde as pessoas não prestam culto ao Senhor, mas prestam culto a si mesmos, prestam culto à prosperidade. Diga a esse monte que representa nesse momento a sua religiosidade morta, diga a ele, lança-te no mar, limpa o teu coração e entrega o teu coração a Jesus, porque o seu fruto precisa ser de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Os homens ali queriam matar Jesus para não mudarem sua religião. Jesus te convida nessa noite a lançar a sua religião no mar do esquecimento, para produzir frutos para Jesus. Faça uma oração de compromisso ao Senhor nesse momento, dizendo para Ele assim, Senhor, eu quero tirar de dentro de mim tudo que me atrapalha de produzir frutos
para o Senhor. Toda religiosidade morta eu quero tirar de dentro de mim. Tudo o que me afasta do Senhor, eu quero tirar de dentro de mim. Relacionamentos que me afastam do Senhor, eu quero tirar de mim. Porque eu quero viver para o Senhor. Eu quero produzir frutos para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos para viver conforme a tua vontade, para viver a tua presença, para ter um relacionamento íntimo contigo, para produzir fruto de amor, para produzir fruto de arrependimento, para produzir fruto de fidelidade, de dedicação ao Senhor. Senhor, aceita o meu coração. Eu retiro dele agora tudo que me atrapalha e entrego o meu coração ao Senhor. Aceita meu coração. Se você orou entregando seu coração a Jesus, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Convido você a erguer a sua mão bem alto, onde você estiver. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que orou, retirando do seu coração aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus, e coloca a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, erga a sua mão bem alto, porque eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida nessa noite. Alguém? Pai querido, louvamos a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor trouxe a nossos corações esta mensagem de despertamento. Ó Deus, porque ser religioso apenas não é suficiente, não te agrada. Precisamos viver por amor a Ti e guardar o nosso melhor para o Senhor e colocar os nossos corações em Tuas mãos. Receba-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus.